Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Meu amigo, quando você joga pedra, papel e tesoura, você também escolhe sempre a pedra, tal qual Ryan Gosling? E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Olha, eu tô pra escolher a pedrinha pro resto da minha vida, viu? Pedrinhas que moram no nosso coração, né? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Se você quisesse ter um professor de ciências lá no seu fundamental, no 8º ano, você preferiria que fosse o Ryan Gosling ou a dona Jussara mesmo, que tava lá há 20 anos lá no colégio? E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Meu amigo, a partir de hoje, quando eu tiver um filho, eu vou na escola conhecer todos os professores. Se não tiver um que seja próximo do que o Ryan Gosling é nesse filme aqui, já vou matricular em outra. Já vou... Já tá Patamar, a barra tá baixa, hein? Patamar tá bem fácil. Na hora de matricular, você pergunta pro diretor: tem algum professor aqui parecido com o Ryan Gosling em Devoradores de Estrelas? Só por curiosidade. Será que temos o grande blockbuster de 2026? Hoje a gente vai falar sobre Devoradores de Estrelas, dirigido por Phil Lord e Christopher Miller e protagonizado por Ryan Gosling. A ficção científica chegou de mansinho aos cinemas e tem conquistado o grande público, virando sucesso inesperado nas salas de cinema no primeiro semestre. Mas o que a gente achou de Devoradores de Estrelas? Será que o filme é tudo isso mesmo? E por que o filme tá fazendo tanto sucesso com o público e a crítica? Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique, você vai ser o primeiro a saber dos episódios novos. E isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa bem importante é avaliar. Dá 5 estrelas no feed do Meia Pantufa, no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. A gente tá pertinho da marca das 100 avaliações e você pode contribuir com a gente. E tem mais uma novidade importante, agora a gente tá no Substack, então segue o Meia Pantufa lá pra receber conteúdo escrito toda semana. Esse conteúdo pode ser uma expansão do tema do episódio, pode ser algum assunto mais quente no momento, ou pode ser até uma crítica de filme que não chegou a virar episódio. Bom, falando em episódio, tá no meio desse episódio aqui, concordou com alguma coisa, discordou de algo, quer só participar, comenta aí, porque esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como eles também aumentam a relevância do podcast. Chegou a hora, mês a mês a mês, hoje é dia de Devoradores de Estrelas no Meia Opinião. Meia Opinião. Imagina o cenário, você tá lá no seu 9º ano, você tá brincando de bilhetinho, jogando truco no fundo da sala, enquanto o tio André, professor de biologia, tá lá se esforçando, se matando pra dar aula, e aí de repente chega o pessoal do governo e fala assim: ô tio André, vem cá, que a gente quer ver um negócio assim. E aí o seu tio André, na verdade, é responsável por salvar o mundo. É mais ou menos isso que acontece com o personagem do Ryan Gosling aqui, gente, em Devoradores de Estrelas, Project Hail Mary. Ele é um professor de ensino fundamental que não deu certo na academia porque ele defendia ideias muito alternativas sobre ciência que acabaram se provando realidade, e por conta disso ele é enviado para uma missão. É bom definir assim, a ideia de Hail Mary é um termo do futebol americano que significa aquela última jogada desesperada no último minuto, que você tem muita chance de não dar certo, de não fazer funcionar, mas você não tem outra saída. E aí por isso é o nome do filme original, apesar de Devoradores de Estrelas ser uma excelente tradução. E aí esse cara tá nessa missão, foi enviado a um outro lugar pra tentar salvar o universo. A gente vai entrar em mais detalhes no decorrer do episódio. Mas o filme é dirigido pelo Phil Lord e pelo Christopher Miller. Eles são mais envolvidos com animação, eles são produtores do Aranhaverso, eles dirigiram Tá Chovendo Hambúrguer, Lego Batman, e assim, já tinham live action na carreira, mas eram mais conhecidos por conta dessas coisas. E vieram aí com esse filme que chegou nos cinemas aí no meio de março, finalzinho de março, e de repente desandou a fazer barulho, né? E o boca a boca foi excelente, a crítica foi excelente, e todo mundo foi ver, todo mundo ainda está indo ver, e tá competindo aí com Super Mario nas próximas semanas, mas já fez uma bilheteria gigantesca e virou assunto, né, Gusta? Fala um pouquinho aí sobre Devoradores de Estrelas, essa grata surpresa do cinema mainstream de 2026? Eu gosto que você falou que ele é uma excelente tradução e, tipo, realmente não funcionaria se fosse Projeto Ave Maria, né? Não ia fazer sentido, não ia fazer sentido nenhum, porque não tem um contexto.
eu fiquei imaginando, falando, gente, mas se eles tivessem traduzido exatamente, sabe? Aqui o filme ficou Projeto Hail Mary mesmo, sabe? Só que eu acho que aqui tem mais entrada de anglicismo, assim, no Brasil não pegaria, né? Enfim, eu acho que Devoradores de Estrelas realmente é uma ótima tradução. Eu gosto porque traz uma... No Brasil ia ter que ser alguma coisa do tipo assim, projeto, coloca o zagueiro na área aos 45 do segundo tempo. Ficava muito grande pra ser um título, assim, não ia funcionar. Exatamente. Pênalti salvado, pênalti... Não dá, não tem, não. Mas assim, eu realmente fui muito pego de surpresa. Esse filme não tava no meu radar. Eu acho que muita gente, né, foi muito assim... É um filme que veio muito despretensioso. Talvez, depois de Pecadores, foi o último grande hit, assim, né, do blockbuster que chegou de mansinho e que foi fazendo muito barulho pelas redes sociais e, enfim, as pessoas foram gostando, a crítica foi gostando muito. Eu acho que tá rolando muito essa estratégia de marketing, né, de deixar as coisas, assim, um pouco mais baixas e aí deixar o próprio público, as próprias redes sociais fomentarem. Óbvio que tem dinheiro envolvido, né, tem muito marketing envolvido, né, mas eu digo assim, de não fazer tanto alarde no começo dos projetos, né, pra não gastar tanto dinheiro ali no pré e usar a folga de marketing que tem ou pedir a liberação ao longo da distribuição mesmo do filme pra ele crescer. E esse é um dos grandes exemplos, assim, né? Foi uma grata surpresa, assim. Foi um filme que chegou e todo mundo começou a falar bem e eu, na verdade, eu fiquei bem cético, assim. Eu falava, gente, o Ryan Gosling, sabe? No espaço, ai. Eu fiquei lembrando, assim, de Ad Astra, Perdido em Marte. Eu ficava assim, ai, nossa, sério, mais um filme de espaço com um galã no céu lá, rodopiando. E não sei, eu tava um pouco assim cético mesmo. Eu falava assim, isso que a crítica tá gostando tanto disso, né? E aí, tanto que a gente até demorou pra fazer episódio. Você sabe que a gente percebe, né, Gusta? O Lucas ia falar a mesma coisa que eu. Você sabe que a gente percebe, né, Gusta? Quando você fala assim, gente, essa semana não vai dar pra ver, a gente já sabe, ele tá numa má vontade. E quando ele quer, ele vai na hora. Quando eu vou... Gente, você me lança Miseráveis 2, eu vou na pré-estreia, vestido de Jean Valjean. Não precisa nem falar. Mas assim, eu acho assim que, em primeiro lugar, um ótimo filme da sessão da tarde, com vários clichês, com várias piadinhas assim, né, brincalhonas, fofinhas. O Ryan Gosling com o óculos assim, penduradinho, né, pra quem não tá vendo a câmera, assim, fazendo a chacotinha de professor atrapalhado. Ryan Gosling mentira fazendo... desse filme, né, que ninguém, não é uma pessoa que usa óculos, assim. Exatamente, ele não usa. O Ryan Gosling fazendo cosplay de Hitman, né, aquela coisa do professor bonitão que é um virgem de 40 anos ali, uma coisa meio tipo, gente, vamos acreditar que o Ryan Gosling realmente é um virgão, assim, né? Tem toda essa coisa meio um teatro montado, assim, que poderia dar tudo errado, poderia ser muito, 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 ia muito por água abaixo, sabe? E eu não acho que isso tudo que eu falei é mentira, sabe? Ainda é um filme bem carinha de sessão da tarde, ainda é um filme que tem muitos clichês, muitos clichês, tipo assim, em vários sentidos. Ainda é um filme que tenta trazer o Ryan Gosling super galã como um professorzinho, assim, tipo, engraçadão e se passar por esse professorzinho engraçadão. E como é bom ter um elenco foda aqui pra sustentar esse filme, porque se não fosse o Ryan Gosling, talvez isso tudo ia por água abaixo, sabe? E isso tudo a gente não ia acreditar de fato nisso tudo, porque cada escolha aqui, por mais que algumas pareçam muito óbvias e algumas pareçam muito clichês, elas são muito bem acertadas. Porque eu acho que o que tava faltando era justamente isso. Eram filmes com ideias originais, tá bom que aqui a gente tá falando de uma adaptação, mas filmes que vêm de ideias originais e que trazem uma proposta nova, sabe? É que ideia original não é o oposto de não ser baseado em livro, né, amigo? São coisas muito diferentes, né? A ideia original é tipo, beleza, o Devoradores de Estrelas saiu, agora nós vamos ter o Devoradores de Estrelas 8, ainda mais estrelas. E isso não é mais uma ideia original. Né? E toda essa despretensão, né? Eu acho que o filme tem ele é despretensioso no sentido de falar sobre tópicos muito importantes, mas não ser muito sisudo a respeito deles. Como ele tem toda essa estética, assim, do professor, do fundamental, que vai fazer uma parceria com um grande amigo, um amigo improvável, e tem esse tom de aventura, né? Uma coisa assim... Gente, as referências desse filme são, assim, absurdas. Ele é um filme cheio, repleto de referências, é um filme que bebe de várias fontes, tanto das fontes da comédia, quanto das fontes do próprio sci-fi, da ação, da aventura, assim. É um filme super Spielberg, assim, sabe? É tipo
uma coisa que você olha assim, você fala, que grande aventura que eu vivi aqui com esses personagens que fazem sentido, por mais que estejam ali num ambiente improvável, sabe? É aquela coisa de reimaginar esses mundos de uma forma mais humana, de uma forma mais cativante mesmo, sabe? E não só pela frieza, pelo cálculo, pelo que deve ser, né? Porque geralmente quando a gente fala desses temas mais espaciais, a gente vai muito pela verossimilhança, né? Que é muito o que o Nolan faz, por exemplo, né? Que é essa coisa de carregar a estrutura do filme com explicação e por que eu tenho que ir pra tal lugar, pra salvar tal coisa, pra voltar, e o tempo vai ser tanto, às vezes a gente não precisa saber dessas coisas, sabe? Eu acho até, e eu sou aqui o mais crica com roteiro, vocês sabem, eu acho que aqui, por exemplo, tem vários furinhos de roteiro, assim, várias coisas que nem é furo, mas são várias coisas que eles não explicam ou que passam por cima e que não faz a menor diferença, sabe? Tipo, o filme não perde nenhum efeito, ele cresce da mesma forma. Por quê? Também uma crítica que eu tenho aqui. Construção de personagem. Quando você tá focado na construção de personagem, todos eles ali, né, os 3 principais, você esquece que as coisas precisam ter uma lógica muito estruturante, assim, pra existir. Que no fim das contas, a gente tá vendo uma história, né? A gente tá assistindo um filme porque, no caso, esse filme, né, ele quer passar uma mensagem ali pra cada um daqueles personagens. Cada um deles tem um propósito e vão criar conexões e relações entre eles pra desenvolver ali um laço, né? E esse laço vai trazer uma mensagem no final. Não que todo filme tenha que ter uma mensagem no fim, né? Mas no caso desse aqui tem. E é isso, assim. Eu acho que por ele ter essa questão mais moral, né? E da mensagem e tudo mais, ele fica um pouquinho sessão da tarde. E várias das piadinhas, né? O relacionamento do protagonista com a pedra e tal, assim. Todas essas coisinhas, assim, deixam o filme com um tonzinho divertido, leve, gostoso. E eu acho que é por isso que ele dá certo, sabe? Porque ele tem essa leveza. E pra além dessa leveza e dessa construção muito boa de personagens, eu acho que, assim, eu queria bater... Sabe aquelas 15 minutos de palma do Kanye, assim? Que você fica de pé aplaudindo Coringa Foliado, assim, 15 minutos de palma. Hoje eu acho que isso é uma farsa, tá, gente? Esse negócio de palma de cane, não acredita. É só pra fazer o bait da... Meu amigo, pessoa que aguentar mais de 2 minutos de palma já... Não, parece que fica palma mesmo, os 10 minutos, 15 minutos. Só que não quer dizer que o filme é bom, gente. Quer dizer que as pessoas se prestaram ao papel de aplaudir 15 minutos o Joaquin Phoenix. Eu fico até desconfiado quando passa de 17 minutos. Exatamente. Mas eu queria aplaudir, assim, 10 minutos, 15 minutos, a edição desse filme. Eu achei a edição desse filme impecável. É uma edição extraordinária. Eu acho que fazia muito tempo que eu não via um filme tão bem editado igual esse. Porque ele depende muito, o roteiro depende muito de flashback, e ele depende muito de suspensão de informações, e ele depende muito de um ritmo de aprendizagem, né? Porque você tem um personagem que acorda sem saber absolutamente nada numa nave espacial, e você precisa desenvolver a história inteira com ele sem saber absolutamente nada. Você precisa ensinar ele a mexer no computador, ensinar ele a escrever de novo. Ele não tem nem a noção motora dele ali mais, né? As condições físicas dele quando ele acorda. Então, assim, é um filme que passa do zero pro total, absoluto entendimento de todas as informações que tem ali, né? Que, no fim das contas, tem até um plot twistzinho ali, importantíssimo, inclusive, pra moralidade ali do personagem, né? Que a gente vai falar mais na frente. Mas acho, assim, impecável a edição desse filme, gente. Por mim, já tem Oscar de edição ano que vem. De verdade, gosto muito. E gosto muito do que, principalmente também do elenco, como eu já disse. Eu acho que a decisão de colocar a Sandra Hüller aqui, outra pedra, né? É Ryan Gosling e 2 pedras. A Sandra Hüller, ela é uma sem coração nesse filme, assim. Ela, claro que tem um momentinho lá, né, de quebra-gelo, mas é muito foda ter esse contraponto de um personagem tão animado, alto astral, atrapalhado, né, de bem com a vida e tudo mais, versus uma personagem como a Sandra Hüller, que dá todo esse contraponto, né, e essa antítese ali pro filme que vai funcionando muito bem, tanto quando ele tá na Terra, quanto no espaço, né, que ele também tem a antítese dele lá, que é a pedrinha, o Rock, que é um personagem sensacional, que a gente vai dedicar um bloco só para o Rock. Amor ao Rock. Assim, muito gratíssima surpresa. Fazia muito tempo que eu não vi um filme tão despretensioso e tão bom igual esse. Eu acho que, não sei que o Luiz tem algo muito diferente pra falar aqui hoje, eu acho que a gente vai chover numa olhada, porque, cara, eu tenho até, talvez eu seja até eu gosto até um pouco mais do filme do que o Augusto, mas eu vou muito no vertente que ele tava falando. Eu tenho até dificuldades pra encontrar problemas nesse filme aqui, porque eu acho que ele é muito consciente da proposta dele, e é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, que é uma proposta muito mais de ser
ser uma ficção científica, espacial, otimista, tem aquele, né? Eu repeti isso em alguns episódios, né? Que a gente tem essa fase do cinema mais realista e cínica e que eu ando meio saco cheio disso. Então eu gostei muito desse filme ir nessa contramão. Falar, ó, nós vamos colocar essa... O Gusta falou de Sessão da Tarde, eu vi um comentário que pra mim define muito bem esse filme, que é 2001, Odisseia no Espaço, se fosse um filme da Sessão da Tarde dos bons. Ponto, cara. E isso é genial, cara, porque o filme ele brinca com todos esses clichês do gênero que a gente já tá cansado de saber, é o cara que acorda sem saber quem é, tá sozinho lá e vai encontrar a vida alienígena e tá indo tá lá pra tentar salvar o próprio planeta que tá morrendo, no caso a estrela do planeta, que consequentemente vai matar o planeta. Então assim, ele vai pegando todos esses clichês ali, até como a nave funciona ali no espaço e as coisas que vão acontecendo, vai ter que tirar um pedaço da nave e tal. Só que eles usam isso numa estrutura assim que o cerne da história não é esse, né? Isso aí, eu acho que eles conseguem deixar todo o plano espacial, tudo muito integrado na história, mas acaba que no fim fica de pano de fundo, porque o desenvolvimento dos personagens dele e do Rock, o porquê ele vai parar ali, o que acontece com ele durante aquela viagem pra gente entender melhor o personagem, pro personagem sair do ponto A e chegar no ponto B. Então eu acho que esse desenvolvimento de personagens e da amizade dos dois ali chama muito mais atenção no filme. E isso é muito bem construído, muito bem construído. Tanto é que a gente, cara, quem não se emocionou com essa pedra nesse filme aqui, meu amigo, não tem coração, né? É Sandra Hüller. Coração de pedra. Coração de pedra, tá vendo? E que ironia, né? Eu já tava pronto pra fazer essa piada. Eu achei que alguém já... Já veio aqui, ó. Tava esperando um momento. Exato. Então, assim, eu acho que o filme ele é muito consciente dessa proposta de ser uma aventura mais leve, de ser um filme mais otimista, de ser um filme que tá muito mais preocupado em fazer um bom blockbuster com boas atuações, com uma história amarradinha, com cenas grandiosas e muito bonitas. Eu adoro a fotografia aqui desse filme, que eu acho que quando ele quer que você fique claustrofóbico, você fica... Eles conseguem filmar muito bem os ambientes fechados, mas ao mesmo tempo você consegue se situar dentro da nave ali. Os planos abertos, espaciais também são muito bons. E eu acho que ele tem essa originalidade, né? Acho que vocês começaram falando um pouquinho disso. Eu acho que apesar dele ter todos esses clichês, dele brincar com todos esses clichês do gênero, ele tem sua originalidade ao ir por esse caminho, optar por ir por um caminho muito mais diferente. Porque se a gente pega, sei lá, os últimos 3, 4 principais filmes de ficção científica e espacial, é sempre um dilema pesado do mundo que está acabando e o homem solitário encontrando, e na verdade ele vai ter uma jornada de autoconhecimento ali enquanto ele tá no espaço e tudo mais, e vai virando aquela coisa, né? Acho que o 2001, Interestelar, o próprio Ad Astra, que vira aquela coisa... Mas não é? Você não acha que é? Também? Então, mas aí eu vou chegar lá. Eu acho que ele faz isso, só que com uma pegada muito mais leve, assim, otimista, engraçada, com humor, que você tem os seus momentos ali que você vai se emocionar e os momentos que você vai rir, os momentos que você... E no fim das contas, você não vai ser aquela coisa depressiva, né, que a gente tem ali. Não, você comparar Ad Astra com esse aqui, por exemplo, que vai nessa pegada de... E o Ad Astra ainda tem uma coisa paterna, né, que ele tá atrás do pai dele, lá no espaço e tudo. Mas, enfim, eu acho que ele acerta muito, assim, no tom do filme. Ele é muito consciente de que ele quer trazer esse gênero pra um tom mais leve e que funciona muito aqui. Pra mim, ele funciona ao mesmo tempo que ele não deixa de ser sério dentro da história. Você sente o peso que aqueles personagens estão carregando, da missão, dele ter ido parar lá onde ele foi parar. E eu acho que eles conseguem balancear e equilibrar muito bem esse tom ali no filme. O Ryan Gosling tá sensacional aqui nesse filme. A gente já descobriu que o Ryan Gosling, ele nasceu pra comédia, e aqui, cara, ele tá num papel... O Gusta pegou o Hitman como exemplo, né? Aqui no Brasil ele chama como? É do Linklater, mas aqui no Brasil chama, sei lá, por acaso, Assassino por Acaso. Uhum. E eu acho que ele vai muito nessa pegada também, o personagem do Ryan Gosling aqui, que é o cara, né, o professor desastrado, que ao mesmo tempo que ele é engraçado e tem um humor corporal ali, de ser estabanado e tal, ele ainda tem um carisma muito grande. Você adora acompanhar esse personagem. E ele sustenta o filme, porque você tem, fora os flashbacks, você vai acompanhar ele sozinho ou ele com o Rock, né, que é um personagem que não é humano, né, então não vai ter expressões e tudo mais. Então o Ryan Gosling, pra mim, ele tá sensacional, assim, muito carismático, sustentando o filme aqui. A Sandra Hüller é a Sandra Hüller, né, ela tá aqui muito bem enquanto ela aparece no filme. Eu gosto muito dela aqui, da presença dela aqui no filme. Eu acho que ela consegue ter essa imponência que a personagem precisa ter, essa coisa de ser fria e calculista ali. Mas fora as atuações, cara, acho que a gente ainda vai deixar o Luiz falar, a gente ainda deve falar mais aí do personagem do Rock, que pra mim é o destaque aqui desse filme, como eles conseguem desenvolver um personagem que não é, sei lá, entre efeitos práticos e CGI, né, um personagem que não é um humano, não é um ator ali atuando, e como ele é carismático, como eles conseguem fazer a gente se importar com esse personagem e desenvolver bem essa história de amizade dos dois,
e pra onde o filme vai levando ele. Então, assim, é um blockbuster, assim, dos bons. Eu acho que tinha tempo que a gente não tinha um bom blockbuster. Assim. Eu acho, assim, muitas coisas a se falar sobre esse filme, principalmente pela grata surpresa de ser esse blockbuster, assim, pra mim veio do nada, né? Talvez pra quem tava acompanhando já existia muita expectativa, pra quem é insider e tal, mas pra mim veio do nada, tá? Do nada também. E as primeiras coisas que apareceram pra mim foi crítica. Assim, vocês sabem como é que é na internet, né? Vai aparecendo umas 2 semanas antes de estrear, o pessoal, não, olha, esse filme aqui tá muito bem avaliado, esse filme aqui tá muito bem avaliado. E eu, que filme? Ryan Gosling? O que tá acontecendo, sabe? E aí surgiu assim primeiro, né, pra mim. E é assim, vá ao cinema ver na maior, melhor tela possível, com o maior, melhor som possível, e você dificilmente vai se arrepender, porque é o que a gente espera de um blockbuster, né, gente? No fim do dia, é isso que a gente espera de um blockbuster, é exatamente isso. A gente fala muito, a gente discute muito aqui filmes de estilos muito diferentes, a gente fala muito, o cinema independente, o Oscar bait, esse aqui tem mais cara de Oscar bait do que o outro, não sei o quê. E esse filme é um blockbuster típico, é o que a gente tem no nosso imaginário de o que um filme deveria ser, né? Naquela concepção mais entretenimento da coisa, naquela concepção mais vou me sentar e vou assistir alguma coisa aqui com a galera pra curtir ou pra não curtir. Eu acho que ele é essencialmente isso, assim. Tem uma coisa muito importante de falar que é do Drew Goddard, que é o roteirista do filme, que é um excelente roteirista, ele quase nunca erra a mão. E sempre nesse jeito, assim, né? Ele começa com O Segredo da Cabana, que é um filme super inteligente e tem essa pegada meio subversão de tropos. Não que esse filme tenha, mas assim, que ele já vem, opa, peraí, tem alguém fazendo um barulho aqui, o cara tá fazendo uma chacota sobre o gênero de terror, sobre certos clichês e tal, e ele vai, da partir dali, ele só voando, né? Ele é o roteirista também de Perdido em Marte, que o Gusto até citou, que é um filme muito bem humorado, né? Não ele é uma contratado comédia, pela mas é um NASA, filme né? bem humorado. O Guerra Mundial Z é dele também. Também é dele, o Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z também é um bom filme, assim, sabe? Eu gosto. Porque no texto, acho um pouco menos aqui. Mas, então é assim, é uma equipe muito competente. São diretores muito competentes para esse tipo de filme e é um filme muito bem escrito, que é exatamente o que se espera de um blockbuster. Eu acho que o que as pessoas querem ver, pelo menos da nossa geração pra antes, acho que o que a galera quer ver no cinema é isso, sabe? É a gente chegar no cinema pra ver um filme desse e falar assim, é isso que é a experiência do cinema, é pra isso que eu paguei aqui 50, 60 conto. De um modo geral, né? Vocês sabem que eu gosto muito de filme maluco, de filme, vamos colocar entre aspas aí, pouco comercial, como vocês também gostam, mas eu acho que o que as pessoas esperam quando elas pagam um ingresso e um balde de pipoca superfaturado, mais um estacionamento, pra ir ver um filme é isso. Então, a gente vai falar o que do filme? Tem o que pra apontar de negativo e tal? Eu acho que ele acaba rendendo muitas discussões quando a gente vai comparar ele a outras ficções científicas, que é um argumento que o Lucas fez aqui, que eu vi muito na Isa Faria, sabe? Falar sobre, nossa, finalmente uma ficção científica otimista. E eu acho que o grande ponto é esse, porque a gente vai ver ficções científicas com uma espécie de expectativa que não é cumprida, que bom que não é. Eu acho que a gente acaba conseguindo discutir muita coisa com relação a Devoradores de Estrelas, muito menos sobre ele e mais sobre o estado do cinema de entretenimento que a gente tem hoje e de como uma boa parte do público enxerga esse cinema de entretenimento, porque eu acho que a pouca subversão de expectativas de Devoradores de Estrelas é o principal mérito dele, porque existe uma parte significativa do público, especialmente de gente mais jovem, que acha que cinema bom hoje em dia é um cinema da imprevisibilidade. O filme só presta se eu não souber dizer o que vai acontecer. E eu acho que o Devoradores de Estrelas é um excelente exemplo de que isso é bobagem, de que isso é uma conversa fiada, sabe? Porque ele te ganha muito na previsibilidade. Justamente pelo que o Gusta falou de empatizar. Quando você consegue criar conexão com os personagens, você consegue empatizar com aquela situação, e nesse caso com aquela relação de amizade, de confiança entre os dois, esquece, se você abraçou isso, o filme vai pra frente, o filme anda quase que sozinho, não pra tirar o mérito do roteirista e dos diretores, mas o filme anda quase que sozinho se você conseguir fazer uma conexão entre o público e aqueles personagens. E aí a previsibilidade do filme, ela é o ponto forte dele, porque você quer que as coisas deem certo pra aqueles personagens, e você assiste sabendo que as coisas vão dar certo pra aqueles personagens. O risco é muito curto, e isso não estraga o filme. Eu não tenho a necessidade de... E isso, eu queria falar muito sobre isso, porque assim, é uma concepção muito errada que as pessoas têm de quando a gente critica coisas como Stranger Things, sabe? Que, ninguém morre e tal. Não é uma questão sobre ninguém morrer, é que existe um limite de risco, né, gente? É um nível a que você pode expor um personagem a risco e ainda sair de lá com a sensação de, opa, beleza,
beleza, filmaço. Não é muito sobre morrer, é sobre expor pessoas a situações... Não é sobre não sei o que, é sobre... Ai. Vou Nossa, não. Ai. Vou até deixar isso no episódio, tá, gente? O ChatGPT estragou a figura Acabou, de linguagem e comparação da nossa vida. Estragou. Mas assim, tentando resumir a ideia toda, personagens morrerem não é essencial pra fazer uma coisa funcionar, plot twist não é essencial pra fazer uma coisa funcionar. O engajamento que você tem com a história, seja pelos personagens, seja pela beleza da história, o que quer que seja, é o que vai fazer o filme ser bem conduzido. E essa relação entre o Ryland Grace, né, o personagem do Ryan Gosling, e o Rocky, ela carrega o filme, tanto é que ela carrega o filme no marketing também, né? Se tá aparecendo coisa pra vocês no Instagram sobre esse filme, vocês vão ver que é quase tudo muito bom, que é um marketing muito bem feito, porque tem um apelo significativo ali da amizade entre o Ryan Gosling e a pedra, e isso é muito de carisma, né? Do carisma da pedra e do carisma do Ryan Gosling pra fazer isso aí. E o Lucas falou que o Ryan Gosling se encontrou na comédia. Gente, eu falo isso há tanto tempo, né? Parece assim, assim, Ryan Gosling, eu acho que ele finalmente percebeu, é o efeito Barbie, né? Ele já fez muita comédia antes de Barbie também, mas é aquilo, cara, direciona a sua carreira pra esse rumo, é pra aí que você tem que ir, não pro drama. Você é foda nisso, no drama você é ok, mas nisso você é foda. E aí agora ele corre o risco de parar muito do outro lado, né? De virar um cara que faz um tipo de filme só. Mas é muito legal que Devoradores de Estrelas não é um filme comum. Não é porque ele é previsível, porque ele é um blockbuster, que você sente a cara de enlatado. Ele não é um enlatado. Primeiro, porque ele é bonito pra caralho. É assim, é daqueles filmes que você olha e você percebe a dedicação da equipe. Você pensa assim, deve ter demorado um tempão pra fazer. O pessoal deve ter se dedicado a cada segundo pra fazer isso daqui funcionar, pra sair o melhor resultado possível. O pessoal do CG deve ter tido tempo pra trabalhar. Deve ter, assim, o pessoal sabe quando sai do serviço orgulhoso? É o anti-Moana live action. É assim, porra, isso aqui não dava pra consertar. Não dava pra fazer melhor do que isso, assim. E você tem muito essa sensação, porque... E eu acho que a ficção científica no espaço, ela demanda muito isso, né? Que você tem essa sensação de... A gente é muito pequeno perante a beleza e a grandeza do universo que a gente vive. E ainda assim, você ter essa capacidade de se emocionar com esses personagens e tal. E eu acho muito legal o Lucas falar sobre esse desenvolvimento do protagonista, né? Essa aceitação, essa descoberta de quem ele é. E ela ser muito leve. Eu acho que os principais pontos desse filme estão nessa descoberta. Mesmo ela sendo muito leve, elas estão muito sobre a jornada dele entender por que ele tá ali. Primeiro, literalmente, porque ele não lembra, né? Você vai se lembrando junto com o personagem nos flashbacks, né? A história vai voltando e você vai adquirindo aquelas memórias junto com ele. Mas você também vai percebendo isso, essa evolução, esse progresso, por meio da noção dele do que é ser corajoso, do que é ser um salvador. E você vai descobrindo sobre como ele foi parar lá, né? Porque não parece ter nada a ver com a personalidade dele ele fazer um sacrifício desses, mas ele fez esse sacrifício. E você vai entendendo esse personagem, vai entendendo a evolução dele durante o processo, assim. É aquele blockbuster brilhante. Esse é o Pecadores de 2026. É o filme que você vai ver e todo mundo que for ver vai se divertir, vai falar, porra, eu paguei, valeu o ingresso. Aquele filme que você recomenda pra absolutamente todo mundo, porque quem gosta de ficção científica certamente vai gostar, quem gosta de ir no cinema pra se divertir certamente vai gostar, quem gosta de buddy comedy vai gostar, sabe? Eu acho que é um exemplo de onde a indústria deveria estar caminhando. Eu acho que o problema aqui é Devoradores de Estrelas ser exceção e não regra. Eu acho que a discussão caminha por esse ponto. A gente deveria ter uns 5 filmes como Devoradores de Estrelas por ano, facilmente. Em outros tempos a gente teria uns 5, assim. Eu nem falo pelo CG, porque é complicado, é caro, né? O filme não é barato. A gente não tá falando de, porque é uma surpresa, porque não tem dinheiro, não tem estúdio envolvido. O filme é caríssimo, o orçamento é de 200 milhões e tal. Mas é aquela coisa de, se você vai gastar dinheiro, o filme tem que ser assim. O filme não tem que ser Capitão América, o filme não tem que ser... Indiana Jones. Indiana Jones 5. Em orçamento. Se é caro, o filme tem que parecer caro, né? O filme tem que valer a pena. E parecer caro não é só CG, tá, gente? É você mostrar que levou tempo, que o dinheiro foi bem gasto porque levou tempo pra fazer e teve esmero na fabricação, na facção do filme, né? E é isso, sim. Parece que eu contornei muito, porque se a gente entrar muito na história, primeiro que a gente pode estragar ela pra quem não foi ao cinema ver,
ver, porque tem certas coisas que são legais de descobrir durante o filme, especialmente nessa jornada interna, né, de por que ele tá ali, como é que ele foi parar ali. Eu acho que é muito legal você perceber, vendo o filme, e você sentir que a depressão da situação dele, a situação sem saída dele, o sacrifício dele, ele vai... Até o alívio que você sente, ele é muito... A gente usa o termo earned, né? Ele é conquistado, né? Você assistindo o filme, você conquista o alívio que ele acaba sentindo, porque você fica muito triste pela situação dele ali, né? E quando você descobre como é que ele foi parar lá, você fica mais triste ainda, mas você, enquanto espectador, você já entendeu como chegou ali, que ele realmente conquistou alguma coisa, sabe? A sensação fica agridoce, fala assim, porra, que merda que foi assim. Mas você sabe, como o filme é muito otimista, você sabe que a situação vai se resolver bem. Então, você vai preparado pra investir emocionalmente naquilo ali, sabe? Você sente, mas não ao ponto de falar, nossa, o filme vai virar uma depressão completa. Não vai, você sabe que não vai. E é isso, e beleza. A previsibilidade não é um problema, na verdade, é a grande vantagem dele, assim. Eu saí muito admirado. É aquele tipo de filme que vale o ingresso. Eu fui na maior sala que tinha aqui. É aquele filme que você assiste, vira pro lado, eu tava com a Carla, né? Fala pro seu parceiro, pro seu amigo, quem foi ver com você, fala assim, nossa, como eu queria ter uma sala IMAX aqui em Goiânia, hein, gente? Ia ser... é o que você sai pensando assim, sabe? É isso, espetáculo, e Ryan Gosling faça só comédias, mas invista sempre em boas comédias. Não faz só projetinho slop aí, não vire o Ryan Reynolds. É isso. Eu tô muito triste porque na sala que eu fui assistir tem a tela completa, e sabe quando você percebe que eles cortaram as laterais, assim, na exibição? Nossa, dá uma depressão, né? Eles jogaram a tela pra dentro, assim, já aconteceu algumas vezes, e eu não sei o que acontece com os exibidores pra fazer isso, sinceramente, porque na minha cabeça, tipo, se você tem espaço pra passar o filme na tela toda, por que você cropa ele? Tipo, apenas exibidores que sabem isso, né? Tipo, não sei, é por economia, porque é o... E é ridículo, porque o filme foi concebido pra caber ali, né? Exato, assim, exatamente. É isso sim, você vai cropar quando vai virar um DVD, vai virar um Blu-ray. Você não gosta, mas você... Tá, ok, entendi. Você tá pensando no televisor. Mas o filme foi feito pra caber ali, porra. Ah, eu lembrei você vai cortar. que aconteceu isso. Quando eu fui assistir Nope, do Jordan Peele, aconteceu a mesma coisa, que também é um filme... Nosferatu que eu vi, né? Aqui tava cropado também, eu acho. Tá vendo? Então, assim, pergunta pro exibidor primeiro, antes de assistir na maior tela, pergunta pro exibidor primeiro como tá sendo feita a exibição. Pede um sneak peek, entra lá, posso dar uma espiadinha na tela pra ver se tá exibindo direito? Eu lembro que eu quase mandei, eu pensei assim, se eu mandasse uma DM pro Robert Eggers pra falar que, aqui em Rio Verde, croparam seu filme, tá? Eu acho que ele tinha um AVC. Com certeza. Tem que fazer igual o Kleber Mendonça Filho. Manda a cartinha falando, não é pra estar nessas configurações. A mão, né? Tem pra poder obedecer. E, gente, fácil falar sobre buddy comedy, né? Quando a gente tem o Rocky. A grata... Não foi surpresa, porque eu já tinha visto no trailer, né? O trailer entrega bastante coisa. O trailer não entrega tanto o tom do filme, mas, assim, eu já sabia que tinha o Rocky, que era meio buddy comedy e tal. Mas é ponto alto do filme, né? Aquela coisa que a gente fala, fica até fácil, né? Com essa dinâmica que eles têm, fica até fácil de conquistar as pessoas. Porque é muito engraçada essa dupla, né? Particularmente o Rocky, né, Lucas? É demais. Eu particularmente, fui pego de surpresa, porque eu não tinha visto nada. Eu lembro de ver um trailer, mas bem assim de relance, sabe? Quando você nem grava na cabeça. E eu lembro de ter uma cena do Ryan Gosling do lado de um bicho que não aparecia direito no trailer. E aí eu só sabia isso. Então eu falei, vai ter um alienígena aqui e tal. Vai ser um empecilho no caminho dele, esse alienígena. E não, né? Pra mim foi muito contra o que eu imaginava que o filme ia ser. Eu achei que o Ryan Gosling ia ter esse tom mais bem-humorado no filme, mas o alienígena seria o inimigo, né? Mas não, eles formam essa dupla aí que carregam o resto do filme nas costas. E, cara, os dois são muito carismáticos, assim, cara. O Rock é um personagem, cara, como que você, no meio do filme, você já tá torcendo, meu amigo, salve esse planeta de pedrinhas, pelo amor de Deus, vamos conseguir esse negócio, esse combustível. O filme, ele te faz se emocionar, assim, de verdade, com os personagens. E ele dá muito tempo pra isso, né? Eles levam tempo, assim, eles não ficam simplesmente, vou jogar esse bichinho engraçadinho aqui, que a galera vai gostar. Não, eles vão desenvolvendo ele, eles dão um tempo de tela pra ele, você vai entendendo, você vai acompanhando eles
eles tentando se comunicar, estabelecendo uma comunicação entre os dois ali pra eles se entenderem. E a relação dos dois vai sendo construída aos poucos, né? Olha, eu tô aqui por causa disso, tô aqui por causa disso. Então vamos unir forças aqui pra gente tentar conseguir o que a gente precisa dos nossos planetas. E é outra coisa que eu gosto muito, né? Porque o filme ele vai nessa pegada otimista, né? De eles conseguirem o que eles foram fazer lá. E todo esse tom que o filme tem mais leve, mas até nessa questão do alienígena, que é sempre o inimigo, né? Sempre o alienígena quer destruir a humanidade, quer destruir o mundo, quer dominar o planeta. E aqui não, é tipo... E é uma coisa que, apesar de ser mais otimista e nesse tom mais leve, é uma coisa que fica bem pé no chão também. Porque se você parar pra pensar, beleza, os humanos estão indo pro espaço pra tentar, né, salvar o próprio planeta. Por que outras raças não fariam a mesma coisa? Não necessariamente querendo ir e só destruir. Então eu gostei muito dessa... Eu acho que tudo se encaixa muito bem. E acho que a gente falou, a gente não chegou nem a mencionar, né? Mas aqui quem faz esse filme é a galera do... São gente, é o Phil Lord, Chris Miller, Phil Lord. Uhum. É a dupla do Aranhaverso, né? Mas eles não são os diretores de Aranhaverso, não. Não são os diretores, não? Eles são produtores de Aranhaverso, mas eles não são os diretores, não. E eles mandam muito bem nisso. Eles conseguem... Pra mim, o ponto alto do filme é equilibrar essa amizade e fazer a gente se importar com eles ao longo do filme. Porque chega uma hora, cara, é uma coisa que o Gusta citou aqui. Um filme de ficção científica vai toda hora ficar explicando porque aqui passa tanto tempo nesse planeta e tal, coisas que a gente já tá acostumado a acontecer em Interstellar, por exemplo. E às vezes você meio que não se importa, você tá cagando pra aquelas monte de informação que vai sendo jogada pra você, que você sabe que tá sendo jogado só pra tentar levar o filme pra frente. E aqui o filme, ele não perde tempo com isso, e ele vai muito mais na vertente de explorar esses personagens, né? E conforme a gente vai descobrindo, o Augusto falou da edição também, cara, e eu gosto muito também, porque a gente, através da edição, é que a gente vai criando essa relação com o personagem do Ryan Gosling, porque os flashbacks estão muito colocados ali no momento certo, a gente vai descobrindo o desenrolar da história, assim. Então, pra mim, o ponto alto desse filme aqui é que ele consegue te fazer se importar e se emocionar e rir desses personagens, e ele vai numa crescente, assim, ele vai desenvolvendo, trazendo os flashbacks, desenvolvendo a amizade deles, até quando você vê, você já tá completamente engajado ali no filme. Sim, esse background do personagem principal é muito, muito importante, porque quando você percebe como ele maneja as relações dele, você entende como ele é uma pessoa aberta, que gosta de fazer amizade, mas infelizmente é uma pessoa sozinha. Por acaso, sabe? Tipo assim, às vezes as pessoas acabam sozinhas, é muito triste isso. Tipo, o filme tá querendo mostrar um pouco disso, tipo... Ele Rocky Hate Mark. Ele não tem muita culpa, e aí quando ele encontra uma pessoa, numa pedra, no caso, que, tipo, faz sentido ali na vida dele, que ele consegue criar uma conexão, ele passa a trazer aquela relação, todo aquele background que ele viveu na Terra, ele traz pra aquela nova relação, e por isso as decisões que ele toma até o final do filme, né? Acho que é o ponto-chave, assim, você descobrir o que o Luiz falou é certo, a gente não deve entregar o roteiro aqui do filme, porque cada pedacinho explica um pouco da relação dos personagens e vai deixar você cada vez mais engajado pelo filme. Não é nem muito por reviravoltas, tá, gente? Não tem nenhuma reviravolta. Quando, ele tem que tomar uma decisão. Quando você vê que ele tem que tomar uma decisão, você sabe qual decisão que ele vai tomar. E quando você chega na relação, na construção do personagem do Rocky, o que eu acho, assim? Por que eu falei que eu não acho esse filme inovador? Não acho esse filme tão... Ele é original na forma com que ele capta as referências. É muito o que a gente falou lá sobre Substância, por exemplo. Eu acho que a originalidade desse filme tá sobre como ele faz a leitura das milhões de referências que ele tem. Porque o Rocky, ele é... Gente, todo filme de ficção científica, vai, pega aí. Star Wars, Han Solo e Chewbacca. Interestelar, tem aquela pedra lá que anda também. O ET, tem o ETzinho, a relação com a criatura. Guardiões da Galáxia, tem o Groot. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Vai ter agora o Mandaloriano e o Baby Yoda. Não, o Baby Yoda eu quero que se exploda esse filme. Esse filme, gente... Cara, eu nunca assisti, então eu não posso nem falar. Eu fiquei com dó do Baby Yoda, porque passou o trailer antes, eu fiquei com dó perto do Rocky, assim. Passou também. É tipo assim, é uma mastigação de nostalgia, a gente já falou muito disso, né, em Stranger Things também. E eles foram tanto pelo trailer, né, já que a gente pegou esse ponto aqui, vamos falar de Star Wars. Mostrou, né, aí pra você. Mas pelo trailer. Aqui pra mim passou, mas pelo trailer, eles estão tão apegados nessa coisa de nostalgia que eles deixaram a tecnologia de lado e eles estão usando efeitos como se fosse o episódio 4, 5 e 6, aquela coisa bem antiga, assim, dos bichinhos de borracha e tal, movimentando mecatrônico. Cara, eles foram até nesse ponto, né, nostálgico. Ele é um bonequinho super fofo, super supostamente carismático e tal, e parece que vai ficando sem graça, assim, porque vai repetindo tanto a mesma fórmula que perde perde um pouco a graça de assistir aquilo, né? Mas
todas as grandes aventuras intergalácticas, elas têm essa coisa assim, né, como que o Luiz chamou? Buddy comedy. Comédia de parceiro, né? Porque a gente não usa o termo em português, mas comédia de parceiro, de amigo. Comédia de parceiros, né? Então tem até o próprio 2001, né, que praticamente inaugura, assim, esse grande tema, tem o HAL 9000 lá, que é o grande parceirinho dele lá, robô, né? Parceiro pra caralho, né? Parceiraço, nossa. Mas assim, brotherzão. Inclusive, em determinados momentos, assim, eu ficava confiado do Rock, sabe? Aí depois passou, assim, porque eu ficava assim, ele tá sendo muito legal, alguma coisa tem aí, sabe? Mas é isso, assim, é aquele ponto que você... Assim. A gente fica meio desconfiado, assim, né? Mas depois você se entrega, não tem como. E aí, o que o Lucas falou, de você se apegar a essa relação, de você entender que aquilo ali é o que mais importa dentro do filme, e esquecer aquela monte de aparelhagem tecnológica que o filme quer mostrar, sabe? Tipo, será que importa eu entender exatamente como eles estão se comunicando? Tipo, eles já estão se comunicando. Eu já entendi, já. Eles vão conversar vamos escolher sua voz. Vai ter uma cena sobre escolher a voz. Escolheu. Eles resolvem isso de um jeito muito prático, muito bom, assim, em tela. Porque realmente tava já... Cara, são escolhas que eu coloco muito nas costas, claro, do roteiro, mas a edição podia tanto ajuda ter muito. posto a Scarlett Johansson, né? Como uma das vozes que eles estão testando. Nossa. Ia ter sido maravilhoso. Vem cá, faz uma pontinha aqui, rapidinho. Não dá pra falar quem é, porque eu acho que estraga a piada. Vamos deixar lá a moça. Um exemplo da edição aqui que eu dou e a agilidade que a edição resolve o filme, por exemplo, é que eu já tava ficando de saco cheio de ter que ficar lendo o que o Rock tava falando pra ele lá no computador. Tipo assim, chegou uma hora que a gente entende que pro cientista seria daquele jeito, sabe? Se fosse na prática, provavelmente ele teria que ficar fazendo umas contas até descobrir o que a pedra queria. Realmente a linguagem universal seria a matemática e seria muito mais difícil construir a relação. É um pouco mais complexo do que foi no filme. Só que vamos passar por cima disso, sabe? Tipo, olha como ficou mais gostoso de assistir, sabe? Olha como essa história caminhou muito mais. Então, é isso. No final do filme, você tá muito mais preocupado com a relação dos dois do que com a verossimilhança. Inclusive, eu acho, assim, que o Luiz falou do zelo, né, da equipe com relação tanto aos efeitos, né, a tudo no filme, né, as naves, os trajes e tudo mais. E eu acho que realmente, assim, tem um envolvimento também científico, né, de tudo aquilo. Tem várias piadas que mostram o zelo científico deles com aquilo tudo. A questão do elemento que não podia ser sólido e era gasoso. E aí eles brincam com isso ali dentro. Então você vê que, tipo, eles estão preocupados em mostrar que sabem do que estão falando e que sabem o que estão mostrando, mas ao mesmo tempo não vão ficar muito tempo ali parados naquilo, porque aquilo ali é só o background pra você construir o filme. A verossimilhança, ela no fim das contas é só pra te trazer a imagem do que vai acontecer e não pra você, sabe, ser exposto àquilo tudo. Então, o filme acerta muito nisso. O que a gente quer ver? A gente quer ver a nave caindo no planeta lá gasoso que vai matar os dois e como que eles vão sair daquela furada. Basicamente é isso que a gente quer saber, sabe? Não tem... Eu não quero saber se o argônio é gasoso ou sólido. Sabe que é engraçado você falar disso? Eu acho que a cena do filme que eu menos gosto é a cena de ação. Que é eu acho linda lá. Aquela cena. Eu achei meio... Nossa, eu acho linda também. Eu achei meio... Sabe cena de ação obrigatória de blockbuster? Eu achei meio... Tanto é que é a única, você viu? O que eu gosto... O que eu gosto muito é dentro da nave. O que acontece com o Rock, com a relação Grace e Rock lá, aquela é muito boa, depois que ele consegue voltar. Agora lá, do lado de fora, eu achei meio... Nossa, eu achei genérica. Assim, mas a única coisinha que eu... Porque o filme é tão grandioso, é tão, né, gigantesco, assim, você fala, nossa, caraca, lindo pra caramba. E aí ele soa como uma cena de ação, tipo, a gente precisa ter uma cena de ação aqui. Eu gosto muito mais do filme quando ele tá naquela pegada mais... Por que eu tô aqui? Quem sou eu? Flashback, flash forward. Vamos focar nessa construção de relação entre os dois. Vamos falar sobre... E o filme é cheio de... Vou usar outro anglicismo, gente. De one-liner, que são essas falinhas que são feitas pra viralizar, né? E dá certo, né? Eu acho que quando a gente tá com boa vontade com o filme, a gente gosta dessas coisas. Quando a gente tá de má vontade, a gente sente que é forçação de barra. Depende muito disso. Mas que é o Rocky Hate Mark, Amaze, fazer pergunta com não sei o que, question,
Christian, ele falar do amor da vida dele, falar que tá junto por 100 e tantos anos, e aí o cara fala, nossa, muito tempo, né? E ele fala assim, não é o suficiente. É cheio de falhinha pra você repetir no Instagram, pra você virar corte e tal. Mas é legal, dá certo porque você engaja com o filme, você fica com boa vontade. Mas essa ceninha de ação é que chegamos no momento da ação genérica que tem que descer na nave, tem que ter a missão pra coisa dar errado e tal. E, por exemplo, você falou da edição, tem um cortezinho que eu não gosto. Ele tá lá e aí o negócio tá pendurado e ele tem que esticar a mão pra pendurar e aí ele pega. Ele claramente tá longe pra caralho da entrada da nave, mas quando ele pega a pedra, a próxima cena ele põe na mão dentro da nave. Que é aquela, já deu a sensação da ação, vamos botar ele pra dentro da nave de novo. Mas pelo em ovo. Sim, literalmente quase. Mas eu bota acho um ovo que na minha essa frente, eu tô agilidade- caçando pelo. Essa agilidade é justamente disso que eu gosto da edição, de você perceber que o espectador, eu acho que é uma coisa meio de, o blockbuster é bom quando ele entende a vibe de quem tá assistindo o filme, né, o blockbuster é aquele que consegue trazer uma boa história pra um público específico ali daquele tempo, né, eu acho que o público atualmente ele é um pouco mais ansioso, assim, ele não aguentaria ficar vendo uma cena que se repete e tudo mais, e isso é um ponto positivo porque ele se propõe a ser um blockbuster mais ágil, né? Inclusive, uma coisa que me irrita um pouco, já que a gente vai falar sobre pontos negativos, Lucas, inventa um ponto negativo aí pra gente poder falar uma coisinha. Mas é verdade, eu fico incomodado um pouco lá no final, porque eu acho que ele vai voltando muito na mesma isca emocional, reinterpretando a mesma mensagem do desfecho, sabe? Tipo, você vai colocar o personagem nos mesmos altos e baixos ali, emocionais, tipo assim, eu perdi tal personagem, ganhei tal personagem, o personagem foi embora, o personagem voltou, e não só no sentido, né, de perder mesmo pra sempre ali um personagem ou não, mas de, tipo assim, essa coisa de vai e volta, sabe? Eu acho que ele vai fazendo isso várias vezes, parece que o filme tá acabando e ele volta pro mesmo, e não é que ele volta pra dar um refresh, ele volta com o mesmo dilema, sabe? Eu sei que esse dilema é um dilema, tipo, clássico, né? É um dilema que sempre vai existir. É um mas pouco apressado, né? Porque você chega numa conclusão, beleza, vai dar tudo certo, tá cada um indo pro seu rumo. E aí você adiciona um novo problema que você, então ele vai ter que fazer uma escolha e tal. E ok, você entende que a escolha é importante, mas eu acho que, eu concordo com você, eu acho que tematicamente ela é meio redundante. ela é meio E meio acelerada, né? Porque o filme parece que tá se encaminhando pra sua conclusão. E aí você enfia um outro probleminha que vai redirecionar ele completamente. Pelo menos o final é bem surpreendente, assim, tipo, o final, assim. Final, eu não imaginava né? que eles iam. Eu não imaginava que eles iam fazer todo aquele alarde ali, assim, sabe? É bem divertido. Muito Tira muita legal. risada, assim, né? Termina em clima de festinha. Eu gosto. É uma coisa meio. Viemos ao Gosto muito desse final. Eu acho, antes do Lucas colocar o defeito dele, que ele foi obrigado a colocar o defeito dele, eu acho que esse filme prova uma coisa muito legal pra mim, assim. Não é só sobre a ficção científica poder ser otimista, porque você tem exemplos aí de ficção científica otimista e dá certo. Eu acho que ele prova que o filme pode ser uma ficção científica contemplativa e otimista. Esse filme não é porque ele é engraçado que ele não é contemplativo. Se você for pegar o cerne desse filme, é muito menos preciso da ciência, do buscar a coisa da cena de ação, catar ou não sei o que, e muito mais sobre sacrifício, sobre humanidade, sobre conexão, sobre relações, sobre muito mais, assim. Então ele prova que é possível você ser contemplativo, mesmo que a sua mensagem no fim do dia seja uma mensagem otimista, talvez até ufanista, talvez até um pouco irreal, excessivamente idealizada. Uma coisa não é desconectada da outra. A gente tem uma tendência, porque a ficção científica, ela se consolida numa época de Guerra Fria, né? Você vai falar da ficção científica americana dos anos 50, que ela tá fazendo muitos paralelos com o fim do mundo, com a guerra nuclear, com a União Soviética como o outro e tal. Então ela se consolida num lugar muito negativo, num lugar muito pessimista, e a gente faz sempre essa associação de contemplação chegar em pessimismo ou em niilismo. E é muito legal como esse filme é contemplativo, sem perder o apelo blockbuster, sem perder a leveza, sem perder o fator entretenimento que um filme de 200 milhões precisa ter. Ele desvincula a ideia de que contemplação leva a filmes, entre aspas, chatos, lentos, morosos. Não, o filme é contemplativo e é divertido, simultaneamente. Tem até uma fala, né, que ele tá lá observando as coisas, vendo tudo ali passar. Aí o Rock pergunta, o que tá fazendo aí? Que é isso aí?
dele, eu tô curtindo o momento, né? Tipo, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele ainda quebra com a contemplação com a piadinha pra mostrar isso pra gente. Tipo assim, cara, que cena linda. Tava todo mundo no cinema assim, uau, como fizeram isso. Que divertido ver isso, sabe? E aí a piada vem justamente pra complementar. Tipo, caramba, eu tô aqui no cinema também vendo isso e aproveitando essa viagem, né? É muito bom mesmo. Nossa, fica aqui nossa homenagem ao... Isso aqui, nossa homenagem a Devorador de Estrelas, porque eu não vou ter o meu defeito aqui, gente. Eu pensei, mas it's all. O defeito é que acabou, eu queria mais. Eu queria 2 sessões, pra segunda de graça. Assista uma vez e ganhou. Mas aí, eu queria só puxar uma... E a gente tem até uma fala do Ryan Gosling que repercutiu bastante agora no marketing do filme, né? Nas entrevistas e tudo mais. Que ele fala sobre essa coisa, né? Acho que perguntam pra ele sobre como que tá esse mercado do cinema, o que ele acha, as pessoas estarem deixando de ir no cinema, escolhendo, né? Qual filme que vai ver no streaming, qual filme que vai ir no cinema, e indo cada vez menos. E aí ele fala que eles que têm a obrigação de fazerem bons filmes que as pessoas queiram ver no cinema, né? E não o contrário, não é o público que tem que fazer o esforço. Desde que hajam bons filmes que vão te puxar, te levar ali pro cinema. Então é isso, cara. O blockbuster que tá ali, porque é o filmão, pra arrastar o público, toda a família e tudo mais, cara, ele dá pra ser feito com originalidade, dá pra ser feito nessa pegada aqui, que você vai ter todos os elementos que todo mundo vai gostar num filme, vai esperar e vai querer ver numa telona, numa tela grande, e não necessariamente precisa ser aquela coisa genérica igual de sempre, igual a gente tá tendo há 10 anos. Eu nem ia entrar nessa fala, porque assim, vocês têm mais 1 hora? Porque aí a gente entra nessa outra discussão. Mas já que você falou, ele tá certo, mas ele tá errado, né? Ele tá mais ou menos certo. Eu acho que ele tá pensando num tipo de filme muito específico. O Devoradores de Estrelas é bom? É muito bom. É bom e original. Mas custa 200 pau, né, gente? Ele é uma exceção. Ele é onde os estúdios deveriam estar investindo, ao invés de os estúdios estarem investindo em franquia. Mas tem várias sessões de filmes originais ótimos nos cinemas que estão vazias. Então, eu acho que ele adereçou parte do problema. Não é que as pessoas não vão ao cinema porque não tem filmes originais bons. Tem problema pra cá. Tem muita merda no meio do caminho pra falar sobre isso. Essa é uma exceção, mas uma exceção multimilionária, né, gente? Vamos pegar o orçamento de marketing aí, né? Ele cresceu muito no boca a boca, mas é um filme de 200 milhões. Vocês acham que não gastaram no mínimo um 100 com divulgação? É óbvio que gastaram. Quem tem condições de fazer isso, sabe? Não é todo mundo. Então eu acho que ele tá certo por um ponto, eu entendo aonde ele quer chegar, entendo que ele tá falando assim, as pessoas vão no lugar seguro das franquias porque a gente não faz filmes originais divertidos e engajantes o suficiente pra que elas saiam desse lugar seguro e se arrisquem num filme original. Eu entendo a boa intenção, mas eu acho que ele falou uma coisa pela metade. O problema é muito maior do que esse. No fim do dia, vocês sabem qual que é o problema. Começa com C, termina com apitalismo, mas é um jeito interessante de ver. É melhor do que se fosse o contrário, ele falando que, não, tá tudo bem, tá tudo certo, venha ver a próxima franquia. Mas ele também tá envolvido no próximo Star Wars, né? Então, vamos lá, que ele também não tá vamos fazer mega filmes originais, vamos salvar o cinema, o novo Tom Cruise do cinema. Não é também, né? Ele tá no meio do caminho ali, vinculado a estúdio, e beleza. Eu acho que é isso mesmo, eu concordo 100% com o que você falou. Sabe que o problema é muito maior, a gente já discutiu isso aqui várias vezes em outros episódios, mas eu gosto desse, e realmente, ele fala uma coisa que fica bem superficial, assim, bem ponto do iceberg ali, mas eu gosto do posicionamento dele como ator, como um cara grande na indústria, como um galã, de tá falando, gente, a culpa é nossa, a culpa é da indústria, vamos olhar aqui a indústria, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, não ficar jogando pro público, falando que agora o público não vai mais ao cinema. E rola uma conversa de que ele tá envolvido com esse projeto desde, 2021. Ele assinou o projeto antes do livro tá pronto, gente. O conceito é esse, eu quero, vamos bancar, eu vou protagonizar, vamos levar pra frente e tal. Eu não confirmei isso, mas assim, eu vi, acho que foi Entertainment Weekly, Variety, esse pessoal aí, falando que ele tá envolvido no projeto há 5 anos, sabe? Antes mesmo do livro sair, ele falou, essa é a ideia, eu quero, eu tô no meio, vamos embora. E aí ele acaba sendo um carro-chefe, né? Porque ele é muito grande, né? Vamos lembrar de Barbie, ele é o carro-chefe de Barbie. O filme chama Barbie e ele é o personagem mais importante de Barbie. Então, é legal também ver que, gastou tempo, gastou
grana com isso. Mas ele também é um cara excepcional, assim, pelo que dizem, né? Dizem que ele é muito carismático, ele é muito envolvido em, sabe, ação social, em coisas que ele mesmo não divulga. Então, quando você tem uma personalidade um pouco diferente, capaz de investir nesse tipo de coisa, eu acho que é melhor do que a alternativa, né? De não, vamos aqui pro Hulk 9 e vambora. Tem muita coisa boa a se dizer sobre Devoradores de Estrelas. Eu acho que ele repetindo o que eu tinha dito, ele deveria não ser tão excepcional assim. Ele deveria ser a régua do blockbuster. Mas a indústria que a gente vive, ela não deixa isso como régua, né? Todo filme de 200 milhões deveria ser bom assim. Ou mais simples, ou mais complexo, mas deveria ter esse nível de entretenimento e qualidade vinculados, né? Não vai embora porque chegou a sua hora. Já assistiram Devoradores de Estrelas? Gostaram? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer muito debater com vocês. E aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, no TikTok, @meia_pantufa e no Substack para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Galera. Eu ia fazer uma piadinha aqui do dar tchau pra vocês, passando a mão pelo outro braço, mas como a gente tá num veículo de áudio, não tem como fazer, né? Então, vocês que estão nos ouvindo aí, saibam que a gente passou a mão do outro braço pra dizer tchau, tá? Pra quem viu o filme. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.